gente, tudo bem? Então o vídeo de hoje é um vídeo super legal, porque eu adorava ver quando eu era iniciante, assim, nessas coisas de maquiagem e tal, ver esses vídeos em canais de outras blogueiras, porque assim, super ajudava a gente que não tem muita noção, que não tinha muita noção, a gente que é iniciante e tal. É muito importante ver vídeos desse tipo, porque é a base da maquiagem, é o básico mesmo. Então, eu vim mostrar pra vocês meus pincéis favoritos de maquiagem. Eu separei em dois tópicos, os de face e os de olhos. Eu separei mesmo o que eu acho mais importante, assim, mesmo você ter na sua necessaire e tal. Então, vamos lá começar. Eu vou começar pelos pincéis de face e pelos de base. Eu adoro pincel de base, eu acho essencial ter um pincel bom de base, nem que seja um só. Mas um que seja bem bom, porque base, assim, quando a gente vai sair faz toda a diferença quando você passa uma boa base, mas não adianta você passar a base e ficar aquelas manchas acumuladas em alguns lugares mais escuros que outros. Então eu não gosto muito disso, então eu acho que o pincel influencia bastante no resultado final da maquiagem. Alguns pincéis de base que eu gosto, um deles é o Flat Top Kabuki, esse meu aqui é da Macrylan, mas tem o da Sigma, que é um flat top também, e ele ajuda a polir a base quando a gente vai passar ela no rosto. Sem falar que com esses pincéis de base aqui, facilita na hora de aplicar a base, porque você não precisa sujar a sua mão. E eu, como não gosto de sujar minha mão, isso daqui quebra um mega galhão. Você tem a opção do Flat Top Kabuki, que é o que eu mais gosto, porque ele deixa mais uniformemente e ajuda a dar um polimento melhor na base, e ela não fica com um aspecto tão artificial. E esse daqui é da Macrylan, então você encontra assim bem facilmente. E geralmente o que vem nos kits é esse língua de gato, você também tem a opção de usar ele, só que esse língua de gato eu acho que ele demora muito pra você conseguir espalhar a base por todo o seu rosto. E ele também, por ser desse formato aqui, eu acho que ele acaba deixando umas listras no rosto, que você tem que vir depois e polir com desse ou com a mão mesmo. Então eu acho que não vale muito a pena esse daqui não. Se você puder investir, invista no Flat Top Kabuki. Se você não quiser investir no da Sigma, que é um pouquinho mais caro, invista no da Macrylan também, que é ótimo e dá um polimento super bonito na base. Então esse daqui que vem nos kits, como eu não gosto de ficar sem usar os pincéis, eu uso ele pra passar corretivo e eu acho que ele pega aqui bem a área das olheiras, bem aqui no cantinho do olho. Então eu gosto dele pra passar corretivo. Outro pincel essencial que você tem que ter quando você for montar seu kit é um pincel de espalhar pó. O pincel de espalhar pó, geralmente ele é maiorzão assim, ele é bem fofão, porque ele não acumula pó, então você pode espalhar o pó uniformemente pelo seu rosto. Você tem a opção desses daqui, que são geralmente o que vem em kit, que ele é bem maciozão e ele é bem fofo. Esses daqui e esses daqui também, que são os Dual Fibers. Esse Dual Fiber, ele é bem grandão, da Macrylan também, então ele serve pra passar pó. Olha, ele não é denso, como um outro pequenininho que eu tenho aqui, que ele é um pouquinho menor, então ele é mais denso. E esse daqui até dá pra passar, depois eu vou falar desse, vou falar desse agora aqui. Então ele é um pouco maior, então você não acumula pó no seu rosto, porque pó é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente tá fazendo a maquiagem, porque quando você coloca demais e fica em excesso, não dá certo, mostra em foto, a foto denuncia. Então eu gosto muito de um pincel assim grandão, tipo esse Dual Fiber aqui da Macrylan, pra poder espalhar o pó uniformemente por todo o rosto. Você tem as duas opções de pincel e é um pincel assim que não pode mesmo faltar num kit de maquiagem. Porque pó com esponjinha deixa aquelas esponjinhas que geralmente vem em pó que a gente compra, elas deixam o pó muito acumulado, então você vai passando assim e vai ficando super artificial, porque dá uma segunda pele assim em você. Então eu não gosto mesmo de usar esponjinha, eu prefiro mil vezes o pincel. O próximo pincel é de blush e contorno. Eu uso o mesmo pincel para blush e contorno, mas geralmente para blush eu prefiro esses daqui, que ele é um Dual Fiber menorzinho, mas você tem a opção também de usar um pincel desse daqui, que ele é mais angulado, ele é meio chanfradinho assim, e ele é meio fofinho também. Então ele pega assim bem a área da maçã do rosto, que é bem o lugar onde a gente deve passar o blush. Então você tem essa opção aqui, que ela é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas eu comprei esse daqui num kit, então em kit geralmente tem. E tem essa opção aqui também, que é um Dual Fiber menorzinho, que ele também ajuda bastante a poder espalhar aqui o blush nas maçãs do rosto. E pra contorno eu gosto mais de usar esse daqui, que ele é um do kit baratinho, tipo mega baratinho mesmo, da Macrylan,
que ele é meio fofinho também, mas ele é um pouco menorzinho, então ele ajuda a gente a pegar aqui a área aqui debaixo da maçã do rosto pra gente poder fazer um contorno. Então eu gosto bastante desse pincel aqui também pra fazer contorno. Se você também não é muito chegada em contorno, um pincel desse fofinho aqui, menorzinho, ou um angular desse daqui, vai fazer super o trabalho dele. Então é uma área que você tem mais opções de pincel, assim, que dá pra usar até com pincel de... até esses pincéis de pó dá pra passar blush. Então, se você não quiser investir, não precisa, mas lembre-se que blush é uma coisa que você tem que tomar cuidado. E você tem que tomar muito cuidado também com o tamanho do pincel que você passa, porque se você passa com um pincel muito grande, acaba que pega o seu rosto inteiro. E se você passa com um pincel muito pequeno, acaba concentrando demais e você fica com aquela bochecha de palhaço. Então toma bastante cuidado nisso. E de resto, você pode escolher o pincel que você quiser. O próximo pincel é o pincel de corretivo. Eu geralmente não uso muito pincel de corretivo, pra ser bem sincera. Eu gosto mais de usar meus dedos, que o dedo é anatômico, então você pode usar o dedo do tamanho que você quiser pra poder espalhar seu corretivo em batidinhas, que eu acho que assenta mais assim o corretivo. Mas você tem outras opções de pincel também, pra quem não gosta de usar a mão. Eu tenho a opção da língua de gato, que geralmente vem nos kits, como eu já mostrei naquele lá pra você. Esse daqui, pra vocês... Esse daqui é da Avon, é um língua de gato normal e ele tem as cerdas sintéticas. A diferença de cerdas sintéticas e cerdas naturais é porque cerdas sintéticas ajudam a aplicar produtos mais líquidos, mais pastosos, e ele não absorve nas cerdas o produto. Então ele espalha bastante pelo seu rosto, você não consome produto, não deixa produto muito no pincel. E as cerdas naturais são mais produtos em pó, como blush, base em pó, essas coisas. Então, e eu tenho essa opção aqui também, que é da Vult, é um kabuki número 8. Ele é um kabuki angular, ele tem esse chanfradinho aqui, mas ele é bem denso mesmo. Então ele pega aqui bem a área das olheiras, que eu acho ótimo, é de fácil acesso também, você encontra facilmente esse kabuki. E ele é bem pequenininho, eu comprei na verdade ele pra passar base, só que ele é muito pequeno pra passar base, e por ele ser nesse formato não fica legal, sabe? Atrapalha na hora de passar base. Então eu gosto dele pra passar corretivo, então você tem a opção da língua de gato, ou desse daqui mais anguladinho, desse kabuki mais anguladinho, pequenininho. Ou você também pode passar com o dedo também, que é uma opção também que eu gosto bastante. Pulando para as opções de olhos agora. Um pincel que eu acho tipo mega essencial quando você tá falando de olhos, que se você não tem um pincel desse, amiga, corre atrás, porque... sinceramente, ele faz toda a diferença na maquiagem, principalmente quando você vai fazer tipo um olho pá, sabe, na cara da sociedade, aquele olho mega preto. Se você não esfuma, tipo, não dá certo mesmo, não fica bonito. E eu gosto muito de ter pincel de esfumar, tipo, eu sou viciada em pincel de esfumar, porque se me deixar eu fico horas esfumando meu olho. E eu tenho vários formatos de pincel, eu tenho esses dois aqui mais grandões, que são, um é da Marco Boni e o outro é da MAC. Eu gosto deles bastante pra esfumar porque são bem grandões, mas se você tem a pálpebra bem pequenininha, eles não vão servir muito porque eles vão acabar pegando sua pálpebra inteira. Então é só mesmo pra fazer o acabamento do côncavo aqui perto da sobrancelha, que eu gosto deles. Mas eu uso eles bastante também, eles dão uma limpada aqui perto da sobrancelha. Tem um outro pincel que ele é menorzinho, ele é mais magrinho, mas ele é bem fofinho, então você consegue esfumar facilmente o côncavo porque ele é bem anatômico. E tem outro tipo de pincel, que esse daqui é da Aeropostale, que ele é... minha mão tá toda podre, não ligue. Mas ele é meio gordinho, ó, cor de rosa, uma graça. Ele é gordinho e aqui no lado ele é bem magrinho. Então ele ajuda também a gente poder esfumar o côncavo, desenhar o côncavo bem bonito e deixa um esfumado bem legal quando você fica fazendo movimentos circulares. Então o pincel de esfumar é um pincel que eu acho essencial, não pode faltar mesmo num kit. Pelo menos 2 tipos, gente, porque... maquiagem sem esfumar não dá certo mesmo. O outro pincel que eu gosto bastante e eu acho tipo super essencial num kit, pra quem é iniciante que tá montando seu kit, é um pincel de aplicar sombra. Eu tenho esse daqui, tipo, normal, que ele é pra aplicar sombra. Geralmente esses daqui são de cerdas naturais, mas também tem os de cerdas sintéticas pra poder aplicar sombra, que eu gosto bastante. Esse daqui é de um kit meu também, dos pincéis cor-de-rosa, que eu já mostrei vários aqui. Mas é um pincelzinho normalzinho de aplicar sombra, eu acho que tipo é essencial pra gente não usar os dedos na hora de fazer a maquiagem. Agora, outros dois. Esse daqui é um bem fininho mesmo, a mão podre de novo.
Esse daqui é um bem fininho mesmo, que ele é pra fazer detalhes, pra poder fazer cantinho da lágrima ou até passar sombra embaixo dos olhos. E eu acho ele super versátil, porque dá pra fazer várias coisas com ele. Dá pra você iluminar aqui abaixo da sobrancelha, dá pra fazer cantinho da lágrima, passar sombra aqui embaixo dos olhos. Então ele é essencial também num kit. Esse outro aqui, ele é um pincel reto. Isso daqui é opcional, tem muita gente que consegue fazer a parte de baixo dos olhos, passar sombra aqui na parte de baixo dos olhos com aquele pincel de detalhes, mas eu gosto bastante desse daqui. Por ele ser reto, ele concentra bastante a sombra e deixa um tracinho bem fininho de sombra mesmo abaixo dos nossos olhos. Então eu acho que ele super facilita mesmo na hora de aplicar a sombra. E outro pincel, esse eu acho que é o último, porque se você tem esses pincéis, você consegue tranquilamente se virar sozinha pra fazer uma maquiagem, que é um pincel lápis. Esses pincéis lápis tem de várias marcas e tal, mas pra quem não sabe, o pincel lápis é um pincel nesse formato aqui, que ele é mesmo um formato de um lápis. Ele é meio em formato de cone, então ele ajuda a marcar o côncavo, ou passar sombra no cantinho da lágrima, ou passar sombra aqui abaixo dos olhos também. Ele é bem versátil, você pode usar ele pra qualquer coisa. Mas eu gosto mais de desenhar o côncavo com ele, e aí depois eu volto com o pincel de esfumar. Mas ele marca assim, ele concentra bastante a sombra, dá pra fazer cantinho preto com ele. Então eu acho super útil mesmo na hora de fazer a maquiagem. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que ajude bastante iniciantes aí a formarem seu kit de maquiagem. São mesmo os essenciais, não enrolei muita coisa não, porque eu acho que não precisa mesmo de muito pincel assim pra gente poder fazer nossa maquiagem. Então é isso, se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e me acompanhe pelas redes sociais que vão estar todas aqui abaixo do vídeo, como eu sempre deixo. Um beijão e até a próxima!